Bom dia, mais um abraço para todos, camaradas, militantes de partidos, vou fazer parte de coligação. Hoje vai querer arrancar, camaradas, simpatizantes, todos que serão todos bem-vindos ao Salão Nobre Amílcar Cabral. Vai querer arrancar, decidi chamar voz, ou chamar a imprensa para vir tudo fazer essa conferência de imprensa para poder tranquilizar eles. Antes, nós começamos a fazer a apresentação de mesa é tão grande, para a coligação que ela representa e tão grande. Pai, terra. Nós temos a representação de nós, que se vê adjetivo como político, se valiosos, se competentes, se não quer ter adjetivo, que se para advogados do PSGC, do PNTRANCA, não tem essa representação, camarada Otávio Lopes. Não tem vice-presidentes do PSGC, camarada Ayala, o camarada Gerardo Martins. Ainda, de casa, não tem camarada Antônio Patrocínio Barbosa, secretário nacional e diretor nacional de campanha de Pai Terra. Não tem a camarada Joana Corbenhaca, não tem a camarada Giovanni Mandami, MDG, não tem a camarada Samba Baté, PSD, não tem a camarada Vicente Fernandes, PCD, não tem a camarada no veterano, da pátria, camarada Augusto Guatemala do Serrano. E não teve presidente do PSGC e coordenador de Paiterana, camarada engenheiro Domingos Simões.
vamos ter alguns advogados com alguns acompanhantes desses líderes que não acabaram de apresentar. Para começar a conferência de imprensa, nós vamos convidar a camarada Murilo Conte, porta-voz do PSGC, para vir fazer um enquadramento dessa conferência. Muito obrigado. Viva PAI Terra Branca! Viva! Viva PAI Terra Branca! Viva! Viva a liberdade! Viva! Viva a justiça! Viva! Viva a democracia! Viva! Bom, nós vamos tentar fazer o enquadramento de ato da OSS. A minha qualidade de porta-voz de coligação PAI Terra Branca, na fazer enquadramento, em primeiro lugar, introduzindo o coletivo de advogados, que está ali representado para juristas conceituados que eu conheci, camarada Otávio Lopes, que está na figura papel de deputado, membro de comissão especializada da Assembleia, membro de Biro Político e, ao mesmo tempo, membro do coletivo de advogados. Nós temos o doutor Luís Petit, nós temos o doutor Mário Sambé, na Sambé, bom, está ali outro membro do coletivo, mas que mandatário de não candidato à presidência da República, que é o doutor Mário Lino. Na seu nome, camarada Otávio Lopes, nós vamos fazer um enquadramento em jeito de réplica de Kik Bob aonde. Pensa, a vossa testemunhar toda a história democrática da Guiné-Bissau, nunca não ouvi um Supremo Tribunal de Justiça dar conferência de imprensa. Onde foi o primeiro lugar na história da Guiné-Bissau. Portanto, só esta mostra claramente politização de um ato que meramente jurídico e administrativo. Portanto, mas se não tem estado habituado na véspera de tudo competição, PSGC está atacado, gosta de aí na tudo se dimensão, na tudo se frente. Então, esta para nós que constitui novidade, porque em 2023, se vou lembrar, primeiro tentado inviabilizar o Congresso de PSGC, depois de colocado questão de símbolo de PSGC. Na termos de nossa Constituição, se uma PSGC que dá na independência, se uma PSGC que dá no milho, se uma PSGC que dá no tudo que os símbolos, é falar com uma que lá e que está, portanto, de vincular a PSGC e partidos novos que não criaram. Mas, entretanto, mesmo com aquilo, não fazer um esforço, não criar aquilo que nós chamamos coligação PAI Terra Branca, e nosso símbolo passa a ser símbolo de caça. Mesmo que aquilo, processo urgente num tribunal e está tendo no máximo 72 horas. Processo urgente em relação a caso de coligação PAI Terra Branca, e leva 38 dias na gaveta de então presidente do Supremo Tribunal de Justiça. 38 dias engavetado. Depois daquilo, não vai eleição, como é que não vai? Você vi cargueiros que chegam, que tu de entrar, material, portanto, que vem de via terrestre, através de Gâmbia, tudo tu de país desalfandigado. Mesmo em que condições não vai eleição, não conseguir 54 mandatos. Mesmo em que condições. Desta vez, eleição marcada um viés, e marcaram 2 viés, e marcaram 3 viés. Na tudo que 3 eleições, não apresenta aquele mesmo formato de não aliança, na termos do artigo 630 da Constituição. Que mesmo símbolo, que mesmo partidos que fazem parte da coligação, que mesmo termos de acordo. Nada que altera em termos de coligação. Para nós, quanto, nós de repente, e começar a pedir quitação, registro criminal, e a fazer tudo aquilo manobras que vem acabar com aquilo que você viria a acontecer ontem. Portanto, é só para fazer o enquadramento, posso vir para onde que nós está.
em cada vez mais longe, gosto de vir chamar, portanto, deputado Otávio Lopes, que vir fazer um enquadramento em jeito de réplica de que é que aconteceu ontem, conferência de imprensa, a primeira vez na história de Guiné-Bissau de um Supremo Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Bom dia. Viva PGC! Viva! Viva PGC! Viva! Viva PAI Terranca! Viva! Viva PAI Terranca! Viva! Viva candidato presidencial e futuro presidente da República da Guiné-Bissau, engenheiro Domingos Simões Ferreira. Camarada Presidente, que por permissão, não me estibanã, deixa algumas notas em relação a que não obedece do nosso Suprema Corte. E que não é intenção de responder ao Tribunal, para a nossa, enquanto advogados, nota papel que o Tribunal, por escrito e nos autos. Nota papel que eles, por escrito, no processo. No entanto, para poder clarificar o seguinte, e tem dois ou três aspectos que é importante não partilhar. Não quero entrar em questões muito técnicas, mas não me estive que rigor possível permite que entender o que está em causa, qual que bondade de que decisão ou falta de bondade de que decisão. Não está a começar por questões prévias. Questões prévias para nós ouvir o que é que passa antes da decisão tomada. Na lei orgânica de tribunais, e está estabelecido, está a falar com juízes que está compõem quadro do Supremo Tribunal de Justiça e 11 juízes. E que 11 juízes para poder reunir, para poder validamente deliberar, para poder decidir, tem que ter um quórum que lei está estabelecido como e de 4/5. A nossa de matemática, para não cair, não aponta canto juiz que 4/5 na 11. Vou dizer canto? 8 juízes. Hoje não recebi aqui notificação, não vai ouvir quantos juízes que estão aqui plenário. Está 6 juízes. Ou seja, 6 juízes que estão aqui na sala e de acordo com a lei é que tem quórum, é que chega número suficiente que a lei está a falar com vou poder reunir, vou poder decidir. Mas não admitir por mera hipótese de raciocínio, que 6 juízes é poder barrer. Não admitir que sim. Que 6 juízes é discutir, cada quem apresenta seu argumento, vota. Qual que foi o resultado de votação? 3 vota para tudo e PAIGC participar no processo eleitoral e 3 vota como a PAIGC, a semelhança de que outros partidos, tem direito de participar no processo.
questão que está colocada. Se Tiz vota a favor, Tiz vota contra, como é que não falar com Mongar? É me se fascino acreditar como é ganha com recurso a um conceito que está aplicado. Como presidente de tribunal e tem voto qualidade. Ou seja, se voto validou-se. Na quem quer votar, quer dizer como aquilo que ganha. E essa figura que eu utilizar. Mas alguém vai falar, mas não tinha de adorar a coisa de voto qualidade. Mas se quer. E tem dois conceitos muito próximos. Voto qualidade, voto desempate. Voto desempate está utilizado porque tem empate na decisão. Quem quer presidir órgão, para quem influencia a opinião de seus colegas, e que está vota. E está dizendo é voto. Se contra voto é empate, ele está bem e desempate. Mas se o presidente Supremo municipal não quer influenciar seus colegas, ele não vota. Se contra que vota bem, qual que vai ser o resultado de votação? E não passa, ou é que não passa? Mas, eis figura de voto qualidade e tem cauda que tem. Não órgãos políticos e não órgãos comerciais. Não órgãos jurisdicionais, onde que juízes estão na veste de decisores, eles tudo igual, eles tudo e juiz conselheiro, cada um tem um voto. Por isso é voto qualidade e tem processos administrativos, nos processos políticos e que tem nos processos judiciais. Mas se não é utilizado num processo político, não está começando a ficar com dúvidas em relação à natureza da decisão que não comunicada. Ainda nas questões prévias, não olhar ontem o Supremo Tribunal de Justiça dá uma conferência. Não a pedir, não a encorajar o Supremo Tribunal de Justiça, pelo menos durante o processo eminentemente político, para manter uma postura de maior reserva, de maior recato, de maior imparcialidade na criação de percepções junto de cidadãos e povo guinense. Caso que é fácil, não começar a assumir como e tem uma clara intenção de judicializar questões políticas. Agora, em relação à decisão própria que é tomada. Lei eleitoral, nesse artigo 130, como prazo para entrega de candidaturas às eleições legislativas e presidenciais e de 60 dias antes de ato. Ato eleitoral e eleições marcado para dia 23 de novembro, 60 dias antes e de ser dia 23 de setembro. Mas, no entanto, não está nem entrando na questão de tecnicidade de contagem de prazos. O Supremo é o próprio e faz um edital, um comunicado, daqui falar com dia de entrega, último dia de entrega e dia 25 de setembro. Vou olhar, vou olhar. PAIGC, membro de coligação PAI Terra Arrancar, e apresentar se convênio de coligação no dia 19 de setembro. Dia 19 de setembro e antes ou depois do dia 25? Se a minha entrega dia 19, a boa falar com uma prazo dia 25. Como a cuna falar com uma, a minha entrega fora de prazo. Mas é que lei tão claro e está falando com uma tudo candidaturas, coligações ou partidos e de entregado até dia 25. E a nós não entrega dia 19. Mas, então fica a dúvida, então se entregado dia 19, o que é que apoia?
é bem que é tentativa de justificação. Eles como não tem dia 19, mas se eles vão analisar no processo, é bem olhar alguma coisa que quer ser dito no processo, ela tem que notificar para nós não responder na prazo de 72 horas. E se a nós não responder na prazo de 72 horas, e não olha, dia 25 passa. Olha, não está, e a nosso colega tudo não passa para o processo, não teve dificuldade, e não tem a dificuldade de explicar a vossa. Essa. Como é que o presidente do partido está a falar? Se tem a dificuldade de explicar uma coisa, e para mim vou entender. E a nós não entender a decisão. Não entender a decisão que ele põe a nosso estudo não tem a dificuldade de explicar. Para mim, é que é uma decisão perceptível do ponto de vista de rigor técnico-jurídico. Mas mais, se não pegar o dia 19, lei como tribunal tem 24 horas para decidir. 24 horas. Você vê, dia não pegar o dia 19, você vê que o dia que o tribunal falando como e que poder analisar o processo para ver não pegar fora de prazo. Não pegar o dia 19. Dia 23 que o tribunal escreve, como é que pode. Lei como 24 horas que tem que fazer. E que fazer nas 24 horas e queimar no tempo para vir notificar para falar com e que pode decidir se não conta, se conta no processo está dito ou está dito. Vou prestar atenção. É que a tigana de Jubi se está dito ou está dito. É falar com é que tem tempo de Jubi se está dito ou está dito. Mas mais, não admitir como aliás, como é que está dito? Se que está dito, como acaba o possível? Como é possível isso que eu digo? Mas, é mesmo Supremo, 3 dias seguido e reconheci e a nota é mesmo coligação. Por isso, como aquilo é presumir como é que está dito? Se a voz própria, 3 dias, vou falar como está dito. E para ver que é que tem não que está dito, mas é que sempre esteve dito. Para ver, e mesmo símbolo, e mesmo bandeira, e mesma sigla, e mesmas partes, e mesma lei para ver a lei que altera. Tanto na coligação como partidos, não tem até dia 25 para submeter nas candidaturas. E depois de que dia 25, o tribunal tem prazo de 8 dias para ir apreciar se conta alguma coisa está dito ou é que está dito, mas é que está resulta do artigo 19 de lei eleitoral. Ou seja, tudo o que entrega até dia 25 está dentro de lei, está dentro de prazo, e a partir de que momento que o tribunal tem 8 dias para notificar se conta alguma coisa que está dito, para vou poder corrigir, vou poder alterar, vou poder modificar, que é como tem de fazer. Nem que ele fica bom. Não tomate o tempo, porque tem coisas mais importantes para não ouvir, de que está a reagir e responder a algumas dessas insuficiências que a decisão tem. Que tem a ver com o princípio de igualdade. E tem 3 coligações que manifestam intenção e disponibilidade de participar no processo. De coligações integra se convém para a posição do Supremo e Supremo receber e fazer despacho de aperfeiçoamento. E falar como THS, meio que essa dito. Bem, vai aperfeiçoar. E notificar. Ele, ao ter recebido notificação e fazer aperfeiçoamento que entender como entender fazer, entrega ao tribunal rejeitá-lo liminarmente. Insatisfeito, o tribunal torna a fazer o novo edital, onde é que falar com vou ter mais um prazo para o bem corrigir. É bem, é usar aqui prazo, é corrigir, é submeter
e o Tribunal fazia despacho naquele setores enquanto coligação para participar na eleição legislativa. 3 atos subsequentes. A nós, nem nós que ouvido no processo, não falado como tempo que tem para nós ouvir. Camarada Presidente, para terminar, nós entendemos como é decisão e podia motivado por 3 razões. Não podia admitir como tribunal e decidir assim para via estado de má fé. Mas não como se pensasse no nome de decoro e de dignidade de instituição judiciária, não can assumir como e fazer para má fé. Outro motivo que pode levar a uma decisão errada e ignorância de lei. Não cabe-se também assumir como juízes, conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça ignoram a lei. Mas nem se ignora a lei. Como nós estamos falando na gíria, a ignorância da lei não aproveita ninguém. Por fim, última razão que põe alguém decidir mal e para ver Yara não. E se o tribunal Yara e tem possibilidade e tem dever e tem oportunidade de corrigir, não convida o Supremo Tribunal de Justiça para corrigir a questão. Obrigado, Glóbia, nós juristas. Acabamos de ouvir a intervenção de Otávio, um dos advogados do PAIGCI. Vamos continuar ainda a ouvir os intervenientes para esclarecer sobre a exclusão da coligação Pai Terra Branca. Vamos continuar a ouvir. No civil como a Comitê Central do PAIGC reunir é votar democraticamente e cujo engenheiro Domingos Simões Pereira assuma ser candidato que na bancada de eleições presidenciais. Em suma, fica só o PAIGC e fazer parte da coligação Pai Terra Branca, que outros partidos têm também ser direito de pedir ou negar. Então, vai ver que não convido a camarada Muniro para ele ler uma declaração política, depois não havia ato subsequente. Camarada Muniro. Muito obrigado. Só uma pequena ressalva de uma hora que terminar, portanto, leitura da declaração política, líderes dos partidos que fazem parte da coligação, ainda vai proceder a sua assinatura antes de endossar. Declaração política de endosso da candidatura de Domingos Simões Pereira à presidência da República da Guiné-Bissau. Desde 27 de fevereiro de 2020, com a tomada de posse de Umaro Sissoko Embalo, o recurso à força das armas, o país tem conhecido retrocessos nas conquistas que vinha conseguindo no plano dos direitos e liberdades fundamentais, bem como da estabilidade política institucional. Autoproclamado no cargo de Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo instalou um regime autocrático sem precedentes na história recente da democracia guineense, usurpou poderes e avocou as competências de todos os órgãos de soberania, capturou e colocou o aparelho do Estado ao serviço da sua agenda pessoal. Perante este quadro, as lideranças dos partidos
do arco democrático representativos, da pluralidade e diversidade política e social da Guiné-Bissau, instituíram, então, um espaço de concertação e um instrumento pioneiro de cooperação política e coordenação política para dar resposta aos desafios de consolidação do processo democrático, estancar as atrocidades e agressões ao Estado de Direito Democrático e às instituições da República, bem como devolver esperança num projeto de sociedade mais justo, solidário e inclusivo, assente nos valores e na cultura secular ao povo da Guiné-Bissau. O povo, em resposta e sinal inequívoco de adesão a este projeto político, protagonizado pela coligação PAI Terra Branca, conferiu-lhe uma maioria absoluta nas eleições legislativas de junho de 2023, com mandato para governar por uma legislatura de 4 anos. Inconformado com a vontade popular, expressa em eleições livres, justas e transparentes, o então presidente de facto, em atos sucessivos de delinquência constitucional, dissolveu a Assembleia Nacional Popular, demitiu o governo legítimo, nomeou primeiros-ministros e deu posse a governos ilegítimos, tomou de assalto o Parlamento com recurso à força das armas e instalou uma nova direção no Supremo Tribunal de Justiça. Não obstante o seu mandato de facto ter terminado no dia 27 de fevereiro de 2025, uma resolução em Baló marcou eleições gerais, legislativas e presidenciais para 23 de novembro de 2025, mantendo-se de forma abusiva no poder. A coligação PAI Terra Branca, à semelhança do que havia feito em 2023, apresentou-se e vai concorrer às eleições legislativas de 25 de 2025 no âmbito de um acordo político de coligação pré-eleitoral, abrangendo compromissos de incidência parlamentar e governativa, com vista a criar condições propícias para corresponder às legítimas expectativas do povo e a uma vida e futuro melhor. Conscientes de que as vitórias nas eleições legislativas, só por si, deixaram de representar e de oferecer as condições suficientes para assegurar a tão almejada estabilidade política e governativa, as lideranças da coligação PAI Terra Branca procederam à análise do perfil do candidato às eleições presidenciais, eleito pelo Comitê Central do PSGC, no passado dia 20 de setembro de 2025, e após minucioso escrutínio, entendem por unanimidade que Domingos Simões Pereira, cidadão guineense de origem, filho de pais guineenses de origem, em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, é a figura que melhor representa e incorpora os princípios e valores sobre os quais assentam pilares da Casa Comum que constitui o símbolo da nossa coligação. Por o cidadão Domingos Simões Pereira ter uma figura de reconhecido mérito, comprovada competência inquestionável e de unidade cívica e moral, demonstrada experiência internacional, estar disponível a consentir os seus sacrifícios inerentes à vocação de defender e servir o povo, garantir a unidade nacional, cumprir e fazer cumprir a Constituição e demais leis da República da Guiné-Bissau, as lideranças do Movimento Democrático Guineense, MDG, do Partido da Convergência Democrática, PCD, do Partido Social Democrata, PSD, e da União para a Mudança, interpretando a vontade dos seus militantes e reconhecendo a responsabilidade histórica que sobre nós impende. Declaramos solenemente e formalmente o nosso endosso político ao candidato do PSGC às eleições presidenciais de 23 de novembro de 2020. Feito em Bissau, aos 26 dias do mês de setembro de 2025. Antes de passar à assinatura, queria só estes últimos 2 parágrafos apresentar em crioulo.
porque no fundo isso é que inspira, isso é que reflete a vontade desses partidos que integram a coligação PAI Terra-Arranca. Lideranças de coligação PAI Terra-Arranca. É procedida a análise do perfil de candidato para eleições presidenciais que colhido para o Comitê Central do PAGC no passado dia 20 de setembro de 2025 e depois de um minucioso escrutínio, entendi para unanimidade como Domingos Simões Pereira, cidadão guineense de origem, filho de pais guineenses de origem, em pleno gozo de seus direitos civis e políticos e figura que melhor e está a representar e está a incorporar princípios e valores sobre os quais está assenta pilares de causa comum que constitui símbolo de nossa coligação. Para como Domingos Simões Pereira, e uma figura de reconhecido mérito, comprovado competência, inquestionável idoneidade cívica, moral, demonstrada na sua experiência internacional e está disponível sempre a consentir sacrifícios inerentes à vocação de defender e servir o povo, garantir unidade nacional, cumprir e fazer cumprir a Constituição e demais leis da República da Guiné-Bissau, lideranças do Movimento Democrático Guineense, MDG, do Partido de Convergência Democrática, PCD, do Partido Social Democrata, PSD, e de União com a Mudança, interpretando sua vontade de ser militantes e reconhecendo responsabilidade histórica sobre, portanto, que está sobre eles enquanto partidos políticos, é declarar solenemente e formalmente ser endosso político ao candidato do PAGC para eleições presidenciais de 23 de novembro de 2025. E fazido na Bissau, dia 26 de setembro de 2025. Então, nós passa a assinatura, nós vamos começar com a líder de PCD, Dr. Vicente Fernandes. Agora vão sim assinar estas resoluções que contam para, como estávamos a dizer, vão assinar agora este documento que comprova o apoio destes partidos que fazem parte da coligação PAI Terra-Arranca, que vão apoiar Domingos Simões Pereira como candidato presidencial para as eleições de 23 de novembro de 2025. E vamos continuar. Portanto, não acaba de assistir à formalização desse endosso por parte do líder do Endosso, o líder do PCD acabou de assinar. Engenheiro Samba Baldé. Agora é a vez de engenheiro Samba Baldé, que vai assinar PSD, que vai assinar esse documento. E neste momento Samba Baldé está a assinar este documento, que dá assim... acabou de formalizar este momento o seu partido, apoio a Domingos Simões Pereira. E vamos continuar ainda a esperar mais assinaturas. Acaba de assinar este documento. Hoje o engenheiro Samba Baldé, em nome do Partido Social Democrata, convidamos agora o Dr. Agnello Augusto Regala. Agora é a vez de Agnello Augusto Regala, de um dos partidos da coligação PAI Terra-Arranca, e vai assinar também este documento. E
Agnello Regala está a assinar neste momento o documento de apoio à candidatura de Domingos Simões Freire. Todos esses partidos fazem parte da coligação Pai Terra. Palmas para o Agnello Regala. Nós temos que assina no nome de MDG, em representação do Dr. Silvério Alves e do Dr. Jaime Cadá, que não me possível, portanto, a assinatura neste momento. Vamos, Assim houve uma parte da confusão dos nomes. O vice-presidente da MDG. Bom, apenas se não tem vice, mas ele tem primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ok. Ele vai assinar agora? No nome de MDG. No nome de MDG, vai. E continua esta assinatura de apoio a Domingos Simões Freire, dos partidos que fazem parte da coligação Pai Terra Arranca. E vamos continuar. Já assinaram então, 4. Não há deixar, portanto, a intervenção de. Não há preço no espaço, intervenção de líderes de partidos que está. Agora vai ter intervenção de alguns líderes do partido. Muito obrigado. Eu aqui hoje, o Munir se separou com uma endosso que ser o meu partido com uma exceção que decisão do Comitê Central de PSGC para esse terceiro candidato a presidenciais. Obrigado. E para convidar, em nome do Partido Supravecina, camarada Agnello Augusto Regala, veterano e combatente da pátria. Vamos ouvir assim Agnello Augusto Regala, ele é que vai intervir no nome dos partidos que acabaram agora de assinar esta resolução que vão apoiar Domingos Simões Freire para as eleições presidenciais. Vamos ouvir. Viva Guiné-Bissau! Viva! Viva a República de Guiné-Bissau! Viva! Viva PAI Terra Arranca! Viva! Viva combatentes de liberdade da pátria! Viva! Viva combatentes de liberdade da pátria! Viva! Abaixo ditadura! Abaixo! Abaixo ditadura! Abaixo! Viva a democracia! Viva! Viva a democracia! Viva! A hoje dado honra do papel, no nome de partidos que têm integrado, junto com o PAIGC, na coligação PAI Terra Arranca, que nascendo vencedor de próximas eleições, e não ganha presidenciais com legislativas tudo juntado. Havia terra precisa de mudança. Não tem que ribar para a democracia. Não se vê como se coisa chega no daqui chega. E havia de facto partidos que estão na PAI Terra Arranca e partidos de paz e partidos que têm bom sentido e partidos que cabem-se violência. Ele que manda gente escuda como não mede
não cala, não sinta, não na pera. Melhor mestre na tudo coisa e tempo. Ele que manda não dar a gente tempo para ir para a gente olhar. Se dúvida temba, gosto e catei. Só assim na cabeça de algum gente. Mas ali me se corrigiu uma coisa que o doutor Otávio falou, relativamente à decisão do Supremo. Outra hora é que cabia o Iara, o mandado da Iara. Eles é falado para Iara porque e tem quem que camiste para aí terra arranca vai eleição. A hoje para amanhã não ouvi alguém na papel de macho undado. Mas macho, sinta-lhe manga dela. Ela, comandante Dauda Bangura, ela, mais se ser, combatentes de liberdade da pátria, que vai libertar Guiné-Bissau, para hoje um dia, alguém que está falando assim, cabeça como é macho, pode ser do presidente. Mas, presidente Kuma, e alguém que usurpa funções do presidente porque passa na Assembleia Nacional Popular, na toda parte do mundo. Ou ser do presidente, o povo está vota, Supremo está conta como o ganha, e quem que está dá legitimidade e Assembleia Nacional Popular. Portanto, a Assembleia Nacional Popular. Se nunca faz aquilo, o também não poder, com o apoio de gente, com arma, e aquilo que pode chegar onde custa. Mas, o está a falar, machundado. A mim está centena, 100 pecadores atrás, com arma na mão, na carro, 10 carros andam atrás, e que tem que na mão me bate. Mas nós, não machundade, não camicil na guerra, não camicil na coisa. A nós não machundade, não aprovar na urna. Ele que manda não divide trabalhar. Para gente dar voto para Guiné mudar. Para não poder cumprir Guiné. Para não poder cumprir com o sonho de combatentes de liberdade da pátria que dá sua vida para Guiné ser livre e independente. E não tem que dar. É liberdade a povo de Guiné. Porque o outro está a falar a mim e soberano, porque a mim votado a missão. O único soberano que tem na Guiné e povo de Guiné-Bissau. E que tem outro. Se o povo que acertou e que amistiu, a boi que é soberano, a boi talvez é soberano na bocaça. E que é outro tal. A nós não olha como uma manobra na facido para impedir, para tudo, para a terra arrancar bem eleições. Para tudo, Domingos Simões Pereira ser candidato a presidenciais. Mas, se eu falar, vou macho ossa, e abre urna para não bem. E abre urna para não bem. É mistificar na porta do não caça. Que caça que nós não cuide, que não cumpre. Não é que tudo filhos de Guiné está lá dentro. Mas eu disse que sim, como para via de bom sentido, não capui nem porta nem janela. Aqueles que estão lá dentro e aqueles que não continuam. E quem que está lá dentro e povo de Guiné-Bissau. A nós não há papel de necessidade de uma boa eleição. Para não rebentar na terra
na alegria, no contentamento desse povo. Para não acabar com fome. No governo, na 3 meses, orienta preço da Rússia, orienta preço de tudo, produtos de primeira necessidade. Não começamos a criar condições para não ter postos de trabalho para nós jovens, para nós mulheres, para não criar condições para, de facto, não comércio, não negócios, para estar na mão de filhos de Guiné. A hoje um dia, se não vai, cada filho de Guiné que tem, que pode afirmar para ir falar com ele e tem alguma coisa. Para ver de facilidades. E que facilidades dado para ver de quê? Para outros podiam ter bilhete, para outros podiam ter passaporte, para outros podiam ter cartão de eleitor, para vir vota a favor de alguém que não ajuda eles. Mas não está atento. Não e abre não olho. E não me se contagiando como a não se que é questão de machundade, mas não camede ninguém, não camede nada. Não camede quem está mandando foguetes que tem arma. Não camede quem está mandando assassinar gente. Não camede vá para no cemitério de João Lani. Se é verdade que não levaram lá, então a nós não é bem com a verdade. Não é bem com a verdade. Não é bem com o que Deus falando. Verdade só que pode libertar a nossos filhos. Portanto, a nós não é bem. Não quer ter problemas. Ali a hoje, não ouvi conversa de alguém que tiver de viagem. Alguém pensava como queria ler uma coisa. Vou conhecer André Ventura, lá de Portugal. Aquele que me disser que é filho de Guiné, tudo. Ele lá fala como Marcelo Rebelo de Sousa fez mais de 1.500 viagens. Ué, não fala não, não é possível. Quem colhe não confunde não, Marcelo Rebelo com outro alguém. Aquilo é que eu penso. Mas não é bem. Tudo é de manobras que não é fácil. E porque gente me se descudantando, mas não cada descudar. Não ia abrir olho. Não petelil não para não poder olhar direito, o que é que tem? Ninguém quer enganar. Essas manobras, tudo que não é fácil. Esforçar. Porque o Supremo está para piar, é verdade. Mas e que é o Supremo que fala com o mandato também até 4 de setembro? Quem é que manda aí calar? Quem é que manda alguém que se mandato acabar na representa Guiné-Bissau nas Nações Unidas e em outros fóruns internacionais? Com qual direito? Aquilo é violação da Constituição. Aquilo é violação de tudo leis. E o Supremo Tribunal cala e quer falar nada. Não tem que ouvir. De nós que é mau, de nós que está direito. Mas não cai na bem na história. Porque quem é místico? E para não esquecer manga de coisas, para não parar de papel, mas que é tempos de gente se cala. Não tem que bem governo para acabar com o narcotráfico. Não tem que bem governo para não ter um país limpo que caia comparado com o narco-estado. Porque o narco-estado, e ora que aqueles que têm poder estão na atividade de narcotráfico. Aquilo é que está considerado. Se um cidadão normal que não faz narcotráfico e que está envolvido, e que está chamado de narco-estado, mas se tem envolvimento de Estado no narcotráfico, ele está chamado, está considerado como abu e um narco-estado. Não tem que parar que se aviões com droga.
Essa que tudo que não tem que fazer. E para aquilo, PAI Terra Arranca tem que ganhar eleições. Não tem que ter um presidente à altura de suas responsabilidades, à altura de responsabilidades do Estado de Guiné-Bissau. Portanto, a nós não cana prolongativo, porque tempo não vem. E bom para não ragar essa manga, não preparar tudo, para não avançar para eleições legislativas, para eleições gerais, legislativas e presidenciais. PAI Terra Arranca na ganha legislativas, Domingos Simões Pereira na ganha presidenciais, para ter agora poder arrancar. Bom, a mim na conta já não, como depois do discurso, qual canta costuma sentar, ela canta sempre. Quem que está de sniper, com luz infravermelho, vai avançar com o sniper e não olhar na calculação. Muito obrigado. Viva PLC! Viva! Viva PCD! Viva! Viva PSD! Viva! Viva MDG! Viva! Viva o Tempo para a Mudança! Viva! Viva PAI Terra Arranca! Viva! Viva PAI Terra Arranca! Viva! Abaixo a ditadura! Abaixo! Abaixo a ditadura! Abaixo! Viva a liberdade! Viva! Viva a liberdade! Viva! Viva combatentes de liberdade da pátria! Viva! Viva combatentes de liberdade da pátria! Viva! Viva Guiné-Bissau! Viva! Viva a democracia! Viva! Obrigado! Obrigado, camarada Aguilera Augusto Regala, em nome do partidos, que acaba de formalizar sem aceitação a candidato que era de PGC, mas que a partir desse momento é candidato de PAI Terra Arranca, camarada engenheiro Domingos Simões Pereira. Aquila, nós a convidar para fazer uma comunicação nesta qualidade, nesta condição de candidato de PAI Terra Arranca, de presidente do PAIGC e de coordenador do próprio PAI Terra Arranca, camarada engenheiro Domingos Simões Pereira. Muito boa tarde. Suma no costuma de cultural, na ocasião sumés, na ba lei, uma nota breve na português, depois na fazer comentários, alguns comentários na crioulo, e a nosso tudo junto que está ali, não está preparado e disponível para, se tem alguma pergunta, para não poder responder. Mas antes de avançar, sou uma tradição nessa sala, sou uma parte de que não cede, que está lembrando aqui, onde é que não sai, onde é que não me se vai, não me se aproveita, mas é momento para não inclinar perante a memória e perante o legado de combatentes de liberdade da pátria. Para falar-lhes obrigado.
me saudar todos integrantes dessa mesa, líderes de partidos que têm integrado a coligação PAI Terra Arranca, tudo menção que será feito até esse momento, mas gosto de me incluir nessa lista minha mana, minha camarada Joana Cobra Nhanco. Me se dá, de mesma forma, me se dá um abraço muito forte a todo o coletivo de nós advogados que tem estado empenhado na decifrar todo aspecto de interpretações de nossa lei para poder se situando, porque quem me está na democracia e tem que andar no caminho reto. E para andar no caminho reto, eu tenho que ter aqui que mostrar o caminho a cada momento. Se uma guinda só observa a apresentação, e que tem nenhum gota de arrogância. E que tem nenhum gota de falar como nós que se não assina outro guinda. Mas tem ali sim uma determinação de mostrar como não se calculou direitos. E não quer permitir para ninguém pôr em causa aqui que não direitos, aqui que não liberdade. Então, foi tomado nesse sentido, e nesse sentido que nós falamos obrigado a nós coletivos. Se vamos falar bem, havia nós irmãos profissionais de comunicação social que me cumprimentam ali. Manga Arbiaga, eu estou falando, não estou para ver na crioulo, mas não estou para ver na português, não estou para ver na português, não estou para ver na crioulo. Na lei é nota, na português, mas depois não faz comentário na crioulo. Irmãos, camaradas, antes de mais, quero aqui e agora aceitar e agradecer a confiança dos partidos que integram a nossa aliança eleitoral com base na sua orientação democrática. Obviamente que me refiro aos irmãos e companheiros Silvestre Alves, aqui representado por Ioannides, pelo engenheiro Samba Baldé, pelo doutor Vicente Fernandes e pelo nosso combatente da liberdade da pátria, Agnelo Augusto Regala. Quero assegurar a todos ter consciência do peso desta designação e me comprometo ao respeito e a promover os princípios e valores nele impregnados. A vida e o futuro dos povos e das nações são muitas vezes definidos por momentos singulares. Pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Pela nossa atitude perante os desafios e pelo valor que damos à liberdade e à identidade conquistadas com tanto sacrifício. Desde as eleições de 2019, assistimos à degradação progressiva do Estado de Direito. As instituições foram sendo sequestradas e transformadas em instrumentos ao serviço de uma única vontade, a do então presidente Umaru Sissoko Embalo. Sob a capa de uma legitimidade aparente, usou e abusou dos seus poderes, desmontando e controlando todos os órgãos da soberania, convencido de que estava acima do povo guineense. Mas este povo, que provavelmente ele não conhece, este povo não se rende. Este povo nasceu da luta e tudo o que conquistou foi fruto de sacrifício. Nunca foi por oferta
nunca foi por dádiva. E vamos continuar a nos erguer e a merecer todas as conquistas e todas as liberdades nesta terra sagrada da Amílcar Cabral. Referente à decisão do Supremo Tribunal de Justiça, foi mais do que bem explanado e esclarecido pelo representante do coletivo de advogados. Adiante simplesmente que ontem o Supremo Tribunal de Justiça anunciou a sua incapacidade para analisar o dossiê de candidatura da coligação PAI Terra Branca. Horas depois, apresentou novas instruções e formatos para viabilizar a participação dos partidos da coligação. Nós reconhecemos o esforço, mas devemos recordar, acima de todos, está a Constituição da República da Guiné-Bissau. A Constituição, as leis, antes de mais. Os juízes não são deuses, são servidores da lei e da sua consciência. Devem tranquilizar o povo, não alimentar tensões. A sua obrigação não é servir à vontade de um homem, e muito menos de um ditador cujo prazo de legitimidade já expirou, mas cumprir escrupulosamente as leis da República. Dos factos que são incontornáveis, já se disse, e eu estou simplesmente a sublinhar, em 2023, a coligação PAI Terra Branca foi legalmente constituída enfrentando obstáculos artificiais, mudança forçada da sigla, alteração da bandeira, atrasos deliberados no registro. Ainda assim, foi legalizado, foi admitido e obteve maioria absoluta nas eleições legislativas. Segundo, o Supremo Tribunal de Justiça, órgão máximo do nosso Poder Judicial, deve julgar de acordo com a lei e afastar-se de toda e qualquer manipulação processual. Aqui se falou, eu penso que se falou de forma muito clara, sobre como é que é composta a plenária desse órgão. Falou-se aqui, e de forma muito clara, como é que se constitui a tal plenária para poder validamente decidir. Aqui se falou da necessidade de se afastar de decisões arbitrárias, como a tal composição do Conselho Superior de Magistratura, que depois validou a eleição dessa atual estrutura do Supremo Tribunal de Justiça. O dever do Supremo Tribunal de Justiça é verificar a idoneidade dos candidatos e proteger a integridade da República. Nos últimos 5 anos, quem é que não sabe dos sequestros que tiveram lugar neste país? De espancamentos, de perseguições e agora até de assassinatos. Irmãos, que Sana Kanté já não existia, Simão Seidi já não existia, Ali Silva já não se lembra, e Papa Fanny desapareceu da nossa mente e está no baril. Nunca existiu. E quantas coisas mais nós teríamos para aqui mencionar. Mas perante tudo isto, o Ministério Público permaneceu surdo, mudo e talvez cego. Só despertando para perseguir Domingos Simões Pereira e aqueles que ousam afirmar a sua liberdade e o seu direito da afirmação. Eu vou apresentar-vos, quando começar a minha interpretação em crioulo, vou apresentar-vos o meu registro criminal. E vão poder constatar que no meu registro criminal
está escrito preto no branco: nada consta. Nada consta. E eu posso afirmar, contrariamente a muita gente, que a minha ficha não é limpa, é imaculada. É imaculada. Quanto a alegações sobre questões fiscais, vou esclarecer. Mas desde logo, adianto esta informação. Não tenho nenhum contrato com o Estado. Nunca beneficiei de nenhum contrato que fosse favorável a mim. Desde 2008, não exerço nenhuma atividade remunerada fora de funções públicas. E mesmo quando falo de funções públicas, a única remuneração é o salário e os subsídios que vão junto. Mas estou a dizer subsídios só por uma questão de não cometer erro. Mas quem me acompanhou na governação entre 2014 e 2015 sabe que uma das primeiras medidas que tomamos, está aqui o nosso então Ministro das Finanças, foi mandar suspender o pagamento de subsídios. Estão aqui os ministros. Porque eu disse que eu teria vergonha de receber subsídios no momento em que há gente que não recebe o seu salário. Por isso eu estou à vontade para dizer: as minhas obrigações estão mais do que saldadas. Mas então qual é a verdadeira questão? Se eu digo que tenho e posso comprovar uma ficha jurídica limpa, uma ficha fiscal e completamente isenta, quem pode impedir o povo guineense de me escolher? Quem? A única entidade que pode impedir a minha escolha deve ser o povo guineense. Se assim o entender. Por isso, irmãos, nenhuma manobra judicial ou administrativa pode substituir a soberania popular. Nós não pedimos, nós não queremos a exclusão de ninguém. Pelo contrário, defendemos eleições inclusivas, onde todos participam e seja o povo a decidir. O povo a decidir. Unicamente o povo a decidir. Só assim se celebra a democracia e o Estado de Direito. Por isso eu termino com esta convocação. Convocação ao povo. Meus irmãos e irmãs, porém tenho passado nestes últimos 5 anos, eu encontrei e continuo a encontrar guineenses estressados, mas ainda esperançosos. Na maior parte dos casos, pedem-me para eu não desistir. Muitos acreditam que esta é uma das últimas oportunidades de mudarmos o destino da nossa pátria. Hoje, reafirmo a minha plena disponibilidade de mobilização. Mas lembro ao povo que em democracia ninguém vence sozinho. Ninguém combate sozinho. É hora, pois, de assumirmos a nossa responsabilidade plenamente. Convoco por isso. Convoco especialmente os jovens e as mulheres para uma luta pacífica, mas firme. Firme, determinada pela democracia e pela soberania. Eu gostei da forma como o representante do coletivo de advogados, o nosso irmão e colega doutor Otávio Lopes, se referiu ao Supremo Tribunal de Justiça, lembrando a oportunidade que tem de corrigir o erro cometido e sossegar a mente e o espírito dos guineenses. Nós vamos acompanhar. Vamos acompanhar tranquilamente, mas mobilizados. E eu quero convocar o povo guineense a fazer o mesmo.
E quando o verdicto sair, e todos nós formos convidados a nos apresentarmos às urnas, todos devemos exaltar por esta afirmação de liberdade, por essa afirmação de direito fundamental que assiste a todos nós. Mas se alguém entender o contrário e achar que deve continuar a ignorar as leis e fundamentalmente a nossa lei suprema, será chegado o momento de entregarmos aquilo que for necessário para valer aquilo que Cabral nos ensinou, que sem a liberdade não há nada que possa completar essa liberdade. Então, irmãos, vou permitir para falar com a sua maneira que minha irmã grande nele falar. E que salta, e que quebra-ramo, e que malcria, que não apoia o certo legítimo e lei. Durante 5 anos, a nós tudo não acompanha, que é o presidente do Guiné-Bissau. Mas em nome de sossego e de tranquilidade do país, não falar nem que simbólico, nem que aparente, nem que simplesmente legal. Não serve, não sofre, não aguenta, não pera. Como é que não faz aquilo? Não faz aquilo para não se cometer uma coisa que está falando, magia de democracia. Magia de democracia é que momento que o contador está colocado na zero. Para botar no começar mais. Hora que o contador colocado na zero, a nós tudo não deveria custar. A nós tudo não deveria firmar perante o povo. Não fala povo, ali não me presta conta. Ali não me pode contar se você está de acordo com o que é que nós fazemos durante esse período, ou vamos entender que é preciso mudar. Naquele momento, o único soberano deveria ser o povo. E sociedades que avançam é adota método, como acabava chamado democrático. Não está ficando não usa que é chamado urna. Não está falando que vai decidir se você está de acordo com nós para não continuar. Se você está de acordo com nós para não poder mudar. Mas está falando o seguinte, está falando que aquilo que não acontece. Porque eles que têm direito de que é bom para nós. Eles têm direito de decidir. Não liberdade. Aquilo que a comandante está falando. E cadê eles que estão divididos? Nós que estamos divididos. O povo tem que compreender uma coisa. Liberdade que está otorgada. Liberdade que está conquistada. E eu nunca precisei inspirar de nenhum outro povo. Não precisa simplesmente viver na trajetória. Não tem nenhuma metade. Garante-se que por ensinar. Que caminho que anda, por facto não te anda, não te anda. E que tem nenhum medo que por justiça. E que tem nenhuma outra prioridade que por ir atrasando na cumprir a responsabilidade. Manga de aço. E disse a falar que não te anda em ponto. Tem paciência com o papel de militares. Tem paciência com o papel de polícias. Não, irmãos. Militares em parte do povo. Militares em parte do povo. Ora que o povo não sofre. E que está por aí. Cada vez que não sofre, cada vez não sofre. Tudo o que está sofrendo. Mas militares têm que compreender que é ter uma responsabilidade dentro dessa soberania. E que a responsabilidade de proteger o som a um grupo de gente para continuar a maltratar. Para conseguir chutar. Para continuar a ameaçar. Para continuar a pôr em causa da liberdade. Não! Durante 5 anos, ele invoca como está dentro de legalidade. Bom, que 5 anos acabar. Qualquer século, limite que não se estabelece. De acordo com a lei 27 de fevereiro. De acordo com ele, 4 de setembro. Quem mais que não me ensina? Quem mais? Supremo Tribunal de Justiça. Vamos falar. Tribunal, os juízes que falam. De fato, fica Deus. Nós tomamos que Deus para pôr na Supremo Tribunal de Justiça. Mas que mulheres com homens que estão por lá? Não está esperando como é não compreender como eles são um filho que é importante para o povo que é servir. Então está afirmando adiante, então essa semana. Está falando como é jura, como fora de lei. O único que é não ouvir, isso é consciência.
Eu jurei falando. Eu falei, então, nós tudo não temos que comportar de tal forma que nós não prometemos para, de facto, fazer trabalho como deve ser. Mas vamos pensar que o povo guineense está com o olho aberto. O povo guineense está na acompanhar. Não olha como aqui de nós. Carros levados à Assembleia Nacional Popular para romper a porta. Para romper a porta. Para instalar alguém que a mim também se chama camisa da Janine Matrati. Porque bordões até pensando. Bordão. Basta instalar para falar a partir do momento que não tem um novo presidente da Assembleia Nacional Popular. E nós queremos que a agressão só à Assembleia. Queremos que a agressão só a deputados. Queremos a agressão ao povo guineense. Porque aqui gente se concluído para ser membros do Parlamento guineense. Essa é a representação do povo guineense. A bota fala como aquilo se pode tirar. A bota disse que novo guineense se conclui. Mas a seguir, a bota fala como não substituir que gente tem digitado para estar no Conselho Superior de Magistratura para poder representar aquele órgão judicial. E desde lá não entra na entrevista. Dentro de lá não entra na entrevista. Mas vamos falar. Apesar disso tudo, eu continuo a falar de o calma. Ele chega um momento. O contador vai colocar no zero. Não como jamais. Que momento chega depois o contador no zero? Eu estava falando o quê? Chololó? Chololó, né? Olha que tem. Guingue. Tem. Como mais? Finge, já tem. Depois urna. Para o seguinte, vai exercer. Segundo. Mas, no momento de preparação de que deve ser um momento solene. Porque eu quero explicar não combater aquele lugar. Porque eu gosto de domingos. Ou porque eu me afirma diante de Deus. Mas que tinha um momento de povo guineense afirma solenemente aquilo que se direito soberano. Porque ele mostra algum respeito. E é o que tinha. Eu estou falando como o governo gosta de ter em conta quem que diz, quem que quer dizer, e que eu sou que o lidero, que eu logo tenho que tirar. A seguir, eu estou falando, tem um ministro que tem que decidir aquilo, tem que ir para a terra. Mas aquilo é tudo partiu um pouco. Que alguém que suposto decidir. Quem que dá o documento para ser o candidato? Quem que dá o documento para ser o candidato? Que ele passa a ser o diretor da campanha. Diretor da campanha. Diretor da campanha é que alguém que, pelo menos tecnicamente, não politicamente, mas pelo menos tecnicamente, é que é responsável para o resultado que ele tem na eleição. Se eu falar como ele que decide quem que vai a eleição, quem que vai, ele que não falar. Não para de chamar outro nome, não passa a chamar o Bogart. Porque o Bogart tem que dar alguém que também corrida, vai ter que pegar pistola na mão. Tudo que ele perto ele está fuyado. Assim ele está sendo o único que ele diga bem. Se vir perto meta ele escapa e casa. Meta estava a buscar e não tem sido perto dele, ele não passa. Logo ele está falando democrático. Então, místico, começar para esclarecer, é aspecto que tem a ver com a responsabilidade fiscal. Um contar, não repetir, não ter um gritar, tudo vem. Por agora que não é papiar assim, e um convite que você não fazer. A tudo o que isso não adianta. Não adianta na passada. A você por ter outro tipo de objetivo. Ter bem praça pública, é bem falar com ela. Contrariamente àquilo que domingos da papiar. A não ter dados que está apresentado como um pecador caloteiro. E deve vir capaz. E deve estar capaz. E tem a obrigação de ficar cumprido. É bem papiar. A mim fala como desde 2008, eu tinha saído de para assumir outra responsabilidade, não quero ter nenhuma atividade que está paga fora de que trabalho como é para fazer. E passa 17 anos. 17 anos. Hoje não preparar a eleição no ano passado, é falar para tudo que a gente tem que vai em entrevista. Tudo bem? A mim também submeti a entrevista. No momento de entrevista,
da base perguntar. Tudo pergunta que fazia, para responder. Ele próprio falou, uma situação complicada realmente. Eu falei, não, para que complicar? Complicado para mim. E falou para mim, que até nem um pouco não ia para o meu pé. Eu falei, bem, é põe na bolsa para pegar. E falou, não disse não, falou não. E que até nada de uma ideia de social. Falou que ele faz só o trabalho. A mostrar ali só para fazer o trabalho. Na sequência dele. E passado que falou com o mar. E eu não tenho um gabinete. Gabinete dimensão 3. Eu falei, para tenho um gabinete trabalhando dimensão 3. Mas, se não falar voz, em 2008, nós fizemos gabinete, o caminho saiu de gabinete para fazer tudo o trabalho. Eu penso como que tinha informação, até porque passa 17 anos. Eu penso como o problema acabou. De repente, ele ligou para falar um tribunal com base na história de gabinete. Nós chegamos à conclusão do como, apesar de eu parar de trabalhar no gabinete, mas eu quero declarar junto de finanças de como eu para de fazer atividade. Então tem valores que ficam inacumuláveis. Vou falar, sério? Como é? Ok. Vou fazer conta, então, quanto não digo. Então, eu digo, quanto não tem que pagar. Eu faço conta, isso é 600 mil. Eu não pago 600 mil. Eu falei, está bom? Nós estamos com muita pressa para poder resolver o problema. Não paga. É dar um documento de DGCI. É mandatário, tem processo. Isso é documento. Pode ser. Documento de DGCI, na exílio do Ocel, vou pedir mandatário para assinar. Porque se tudo aquele molde de documentos que for, é emitir um documento onde comprova como dimensão 3 liquida tudo situações pendentes que tem Estado guineense, nomeadamente a Direção-Geral de Contribuição. Ok? Mas nunca conforma só o facto de como dimensão 3 vai dar a paga. Não vai buscar documento. Vai buscar documento, vai encontrar licença, porque o gabinete de estudo, licença que tem, apesar de não ter outro tipo de escritura, licença que tem, emitido pelo Ministério de Obras Públicas, porque que é gabinete de comprar cucur caiu de cucur. E gabinete de desenhar casa, de desenhar estrada, de desenhar coisas que está com cucur. Então o Ministério de Obras Públicas que está aqui. Vai buscar documento. Olhamos aí o documento e fica claro como a ninguém tem nenhum vínculo formal com o gabinete. Um colaborador do gabinete, um trabalhador do gabinete, mas também que dono do gabinete. Nome de dono do gabinete e Armindo Alves. Está de vida, está bem. Tudo isso significa que não é papel. E a irmã de que senhora que está lá na porta, nome de Dona Rosa. Ele que é administrador do gabinete. Porque não dirige a Ministério de Finanças. Não dirige a Direção-Geral de Contribuição de Impostos. Não falar, você não imputando uma responsabilidade que quer. Ora buscar dono de gabinete de dimensão 3. Ali documento que está provado como e a mim que tem juristas contando como que ele nem quer ir trabalhar. E que a mim que tem que prova como não tem nada a ver. Ele escreveu prova como a mim tem ligação com dimensão 3. Mas não tem que deles. Vai buscar documento e disse que mostrar. A mim não tem nada com dimensão 3. Não trabalhei para ele, mas a partir de 2008 não disse trabalho. Portanto, eu devolvi minha 600 mil. Eu tenho que devolver 600 mil. Ele falou, não no Estado, se dinheiro entra no Estado, que dinheiro vai passar. Eu falei, talvez, esse pode ser um princípio. Mas na outra parte do mundo, onde o Estado e pega o bem, ninguém quer devolver o dinheiro. E te dá um documento que está falando com o Estado passa na DBU ou tem um crédito de 600 mil. Dia que o menino tem algo que usa para pagar, o Estado dará que chuta lá. Também tem crédito nesse mundo. Nada de que é possível. Porque é que os estudos fazem. Porque não seja na reta final de tudo é processo. De repente, estou aí aqui para vir para te mais um outro documento. Eu estou falando com o eu não notificar domingo. Havia ele também um gabinete que é chamado Dimensão 3 Unidade. Como é basta se conta. E gosto é por um outro. E curioso. Ele como
Onde aqui 600 mil pagados. Em documento, ninguém falou como até outubro de 2024, tudo está liquidado. Tudo está limpo. Mas de repente, vinha um novo documento. Lá de negócio que vai fazer novos contas. É chamado relatório de presunção. Presunção. Talvez a gente fique com isso. A presunção é na imagina, é na desconfia, como é esse. É da falar como proveito fiscal é avaliado a 650 milhões. Custo fiscal é avaliado a 300 milhões. Então, o resultado, a partir de proveito fiscal e que caminha, havia cumprir. Custo fiscal e que nível paga, subtrair, terá 350 milhões. É aplicado um imposto de 25%, que ela te dá 87 milhões e 500 mil francos sociais. Para pagar. Mas aquele ainda é falar, mas tem coima. Coima, isso é uma multa. É falar, suma o tarra para declarar. Artigo 78 do Regime Geral de Infrações, ela dá uma multa de 3 milhões. Suma o que entrega. Prestação tributária, artigo 77, o tem que paga 21 milhões. É somente tudo e dá 109 milhões 675. A gente ver, escreveu as cartas. Porque se alguém escreveu, não deve responder. Escreveu as cartas direito. E tem português para ganhar eles não nenhum carro. Eu falei, eles não olhar o documento. Não tem ninguém que pode cuidar. O único problema é que alguém pode buscar caminho. A mim não tem nada a ver com a dimensão 3. Pode buscar aquilo que dirige, pode tomar decisão como diretor. A mim não tem nada a ver com a dimensão 3. Portanto, essa é em relação à responsabilidade fiscal. Aí fica claro. Como a tratamento, se não é de falar do livro, ele deve ser igualitário, ele deve ser para tudo o que é. Se uma eles próprios reconhecem, como a tudo o que quer identificar, não pagar no momento, por exemplo, ele levanta a questão de contribuição automóvel, não paga no momento, até tem paciência. É disso que está faltando. É para estar faltando, porque eu quero levar em lugar nenhum. Crioulo que está falando com uma, se o trabalho de mamãe, volte, ela ganha no seu problema. Em relação à parte judicial, eles do Supremo Tribunal de Justiça ou eles tribunais, essa trabalho é que lei. Fica presunção, fica para alguém nisso, fica para alguém achar, fica para alguém mandar, se maneira que alguém fala ali, o mandado para lá e água. Não, a voz estudou, acabou por jurar. A mim fazer crime, meter na tribunais, meter na Ministério da Justiça. Eles vieram documento. A voz está muito. Mas como a própria. Mas jornalista está ali perto. É por lei. O que é que sabe? Está lá como a Domingos Simões Pereira, naturalidade do país Guiné-Bissau, minha data de nascimento, minha nacionalidade, não gosto naquele momento aqui contado com a minha guinense, filho do papense guinense, minha papense guinense, com muito orgulho. Porque já agora, que não sei na período da questão, a mim pensa como que é que o Supremo devia fazer a atividade. E para de facto garantir, mas nós tudo para ser mediante do povo guinense, de facto, a nossa guinense. E que apoio aquilo que não vai perseguir, aquilo que não pode fora. Sobretudo, se contra mim um dia eu quero falar com uma amiga guinense. Sobretudo, que respeito tudo o que interessa. Amigo Domingos, um dia um irmão falar amiga guinense. Então tem que pedir, não comprova. Se é amiga guinense. Número de identificação está ali, certificado de adquirido próprio, e dá conta com uma fim a que se destina candidatura ao cargo de Presidente da República. Então como é que se viu aqui que está no pedido? O que é colocar? Nada consta. O que é mais claro que eu?
E tem alguém que acha como assim vontade que tem que prevalecer, livre vontade do povo guineense. Aquilo é como nós estamos a falar. E que aparece se não liga papel. Nem que aparece se não me papel. A não me papel para o povo guineense. Para o povo guineense compreender como o destino que está convocando. Para mais enfrentá-lo, para mais decidir que é uma certa novidade. Não por ter outra prioridade. Ora, que a minha falou que está pronto. Não está ali no sentido da nessa ninguém. Quem que eu consciência de quando está nessa ninguém? A minha única confiança nele e na minha razão, e na minha direito, e na minha liberdade. Mas a partir da minha liberdade, a partir da minha direito, nunca está disposto a propor nenhum passo. Nenhum passo. Nenhum passo. E não tem que contar. Tribunal como ele fica no adversário. Eu não comecei a disputar com o tribunal. Não comecei a ter a necessidade de mostrar como eu não conciliei que aquilo aqui não trabalha. Eu não sou político. Mas aquilo que dá condição é que o tribunal tratando igual. Igual. E que a hora que você está ali, você não vê que não passa no tribunal, você não vai pegar alguém que está falando com não estava a trabalhar, mas nem chamando na presidência. Não devia ser como aquilo é normal. O povo guineense devia ser na certa porque podia acontecer na Guiné-Bissau. É mesmo o recado, tem que ir para a força de ordem. Tem que ir para a força de ordem. Acontece que ele fica no adversário. Eu não comecei a disputar com a polícia. Não comecei. Não comecei a confrontar com militares. Não me tocar esse balde. Não me ter orgulho de quem está representando. Mas para não ter orgulho, eu tenho que definir todo o cidadão guineense de mesma maneira. De mesma maneira. De acordo com a lei. Que aquilo é competido. Aquilo é uma exigência. Aquilo é uma exigência, é um direito. Eu tenho que fazer. E que a hora com o som chegar e descendir do tapete. Outro chegar, não lança granada. De gás lacrimogéneo. Não trapou para chutar. Queria também chegar um som que vai fazer uma perda. Ali na cara, falava, é quem te começa a chutar. E eu disse, o que é fácil? O que é fácil? E falei, não, ninguém vai poder correr na estrada. Falei, anda aqui o que se viram lá, naquela que é o que de cor. Naquela que é o que de cor. Você explicando o que lá? Você falando como ninguém vai poder correr na estrada, hora que estão a receber líder. Daqui que não tem que garantir. Não entendi. Mas se válido para nós, para quem que vale? Para quem que vale? Naquela terra que nós temos, não percebi que está na conta. A minha terminante. Eu falei, irmãos, como tudo guia. Assim está na casa, não continua a trabalho na partida, não continua a fazer trabalho, mas nós estamos muito atentos. Nós estamos muito atentos. Nós estamos muito mobilizados. Que triste coisa que está falando comigo por causa da vida. Deus grande vai fazer. Deus grande vai fazer. Verdade. Ter filho, escrever livro, plantar de um ano. Não fazia isso. O único que sobra. E para cuidar de causas que na ordem e a passagem nem existem. Aquilo que sobra. Daquilo que a Câmara convoca todo o cidadão que é. Que não responsabiliza mais ninguém. Não responsabiliza não cabeça. Não responsabiliza não cabeça. A minha tem a condição de convocar forças de ordem. E nunca acaba fazendo. Aliás, hora que elegido como Presidente da República, Força Armada, Força de Defesa e de Segurança, nasceu a primeira entidade que ele dorme. Também ela compreende como nunca é ela pedido para fazer alguma coisa que está fora de lei. E você vê que como daquilo para tranquilizar o país, também a hora que cumprir a lei, geralmente, o está protegido, o está agredido, o está tranquilizar.
o que aumenta a tensão. O que está de dormir, o que está de lança no sobressalto. Aquilo aqui é função do Presidente da República. Mas ninguém que tem culpa. E que tem culpa. Porque capaz de me esquecer. Tem alguém que fala como essa situação não utiliza uma frase como um jogador para falar disso. Bom, para quem falar documentação, porque aqui vídeo na internet não é. E um jogador que era de Chicago Bulls, lá de América. Vou falar como super um palhaço. O Bull Corona. E cada vida rede. E cada vida rede. Se o papel é teste. E qual que está vendo? Aquilo é que está vida firme. A não vamos para aquilo de sua vida firme. A não vamos para a terra de Cabral e combater a liberdade da parte continua sendo um espaço de liberdade. E a ninguém, nunca, quando põe em causa minha liberdade, minha direitos fundamentais. Essa designação que recebi de parte do PAIGC e de todo o partido que constitui essa coligação PAI-Terra e para levar que responsabilidade, que honra, que dignidade e no momento certo para não contar povo guineense como enquanto Presidente da República não é abrir um novo passo na nossa história e no nosso filme. Obrigado. Viva a Guiné-Bissau! Viva a Guiné-Bissau! Viva a liberdade! Viva a democracia! A não contar, não é bons, não mames, não sítios, a nosso estudo. Como é indivíduo de nós, quem pode conduzir uma vida a partir de muito obrigado. Acabamos. Se tem um ou outro pergunta, nós entendemos. Se tem algum pergunta, Não consegui olhar. mas não limitado a 3 ou 4. Acabamos de entender. Eu mudei apresentar o Eni. Sim, a minha pessoa é nada do pai. Perto desse cenário, não me percebi. Cada uma vez que posição de pé Pergunta da minha, não? Pergunta da minha aí, perante esse quadro, qual que vai ser a posição da PAI Terra? A nós legalistas, a nós não pude fazer parte do Estado de Direito Democrático, que ela comanda, nós tentamos fundamentar tudo nós somos na lei. E que havia juristas e quintos mais importantes. Mas tudo o que nós vamos fazer, nós pedimos para evitar os juristas quando ele tem enquadramento na lei. Ou também contra erros cometidos, que está em causa no direito, na liberdade, não assinalar, não mandar para a instância competente, não nos espera como é fazer bom uso dele, para no final do dia é permitir ao povo guineense reconquistar aqui direito de cuidar em liberdade quem se percebe se legítimo representante. Não continua em forma não base, não continua fazendo trabalho político. Ora que decisão sai, que não nos espera e não acredita como é sério, que decisão que não corresponde à expectativa do povo guineense, a nosso tudo, não ser convidado a participar na festa da democracia. Aquilo que nós esperamos. Aí está. Só uma maneira de falar. A nós não acredita na lei, não acredita como a Constituição da República e um documento suficientemente claro e suficientemente objetivo para quem tem nenhuma ambiguidade. E não acredita como a solução não ser positiva. Se quer ser positivo, não há mais a comum. Se quer ser positivo, não sei. A nós tudo, enquanto filhos da terra, para nós assumir não responsabilidade e não decidir qual caminho que nós dividimos. Para a coligação, qual é a verdadeira intenção do Supremo Tribunal de Justiça? Não, nós não comentamos. A pergunta é qual é a verdadeira intenção do Supremo Tribunal de Justiça. Eu devo dizer que, apesar de todas as situações que nós identificamos, nós queremos continuar a contribuir para a integridade, a dignidade e o respeito dos nossos órgãos de soberania. E, portanto, nós não comentamos aquilo que faz ou deixa de fazer o Supremo Tribunal de Justiça. O que nós apelamos é que se lembrem do seu juramento e da doutrina que aprenderam. Aprenderam a representar a aspiração deste povo administrando a justiça. Aprenderam a colocar as leis em cima de vontades particulares ou de grupos.
E eu acredito que esta oportunidade que é dada ao Supremo Tribunal de Justiça será aproveitada a favor do povo guineense, para que o verdicto possa permitir a ordem, a tranquilidade, a paz e, como eu acabei de dizer, a festa da democracia. Acabou? Falta. Despacha. A minha pergunta pensa para o coletivo de advogados, que são aqui discussão na companhia do processo para e passo. A luz é posta na marca de irregularidades na decisão do tribunal e entra com recurso. E tem gosto de uma questão do processo. O que ela espera? Ali há 8 dias. Acha que o Supremo Obrigado. Sr. Miguel, na lista coletivo de advogados é avanço. Obrigado. Dona Valdi, doutora Nassambé, ainda dá resposta, né? Colocado para. E só mais, né? Ainda falta só mais os que estão na frente, tá bom? Bom, fala Caixa Direito. Eu falo muito obrigado. E está ali na qualidade de um dos coletivos de advogado. Se cá para si pergunta, pensar, o senhor jornalista pode repetir uma pergunta? A pergunta é a seguinte: recurso de constatar a marca de irregularidade, segundo a declaração de advogados, ou entra com recurso no tribunal. E quem pode esperar essa última decisão para poder sair há 8 dias? Caso que essa decisão satisfatória, o que é que o coletivo de advogados não vai dizer? Bom, nós explicar rapidamente. Ele como elementos que invocados para o Supremo Tribunal de Justiça, ele como é que tem tempo de apreciar a candidatura, tendo em conta de como não dá entrada. E se apreciar a candidatura, a coligação tem 72 horas para ir responder que irregularidade. Se eles têm 24 horas para descobrir que irregularidades, para descobrir quem fala isso como a coligação precisa de 72 horas ou 72 horas. Talvez a coligação precise apenas 30 minutos que se coletivo de advogados para ir responder o tribunal de contas. Mas 72 horas está fora de questão. E outra coisa, ele como naquele requerimento, olha, é indiferente. Para o que é fazer? É fazer um diferimento liminar. É que apreciar mérito de causa. Para ver se tem irregularidade. É que fazer lá. O documento é que a renda é fichada entrega. Suma que explicar o doutor Otávio Lopes. Então, olha, é indiferente. É tempo para fazer o quê? É tempo para notificar a coligação. É tempo para notificar a coligação para 24 horas. É não notificar através de edital. Que não manda fixado para o próprio presidente do Supremo Tribunal. Para ele mandar chamar. Não é que fazer não. É difícil assim daquela, porque é fácil para com outro partido que olha que nós podemos ser inscrição de convênio, é detectar irregularidades, é para o despacho de aperfeiçoamento, que é o despacho de aperfeiçoamento. Bom, vai corrigir, que é que não olha como e castar direito na boa despacho. Que eles corrigir é tiro, é tice. Mas se é suficiente, ou se é suficiente, o que é que fazer? É indiferente linearmente, esse negócio não vai dar conta. É o segundo momento que é indiferente. Esse documento, exatamente aquilo que encaixa no primeiro momento. Lá é indiferente linearmente, logo é produzir edital. É fazer edital. Então essa fala, né, tia? É produzir edital que manda fixar da Porta Supremo Tribunal, é convocar a parte para que ele reclama da prazo de 24 horas. E esse que é fazer. Mas uma coisa importante, ele como Supremo Tribunal que tem razão, e não pode ter razão, e tem motivações, mas a minha política para papel de questão política ali, não porque eu sou advogado, um advogado, porque onde eu trabalhei com os seus pais, eu fiquei até 5 horas, de dia 24, e dia da manhã eu vou levar, para acabar falando com um prazo de não entrar aqui requerimento de 24 horas passa, com o doutor Albino. Bom, nós falamos não levar para nós, que tem baixa porta, porque vim para olhar. Não vem para onde consiga muito, não fala não deixa. Se é política, ela vai olhar para ela romper. Então, para amanhã cedo, não vai, amigo do doutor Albino,
Não dá entrar mesmo. Disseram 8 horas e 30 e tal minutos, nós estávamos na Secretaria do Supremo Tribunal para dar entrada àquele documento. Ah, mas, e questões que o doutor Otávio Lopes insiste sempre para ir frisar, se o Supremo vem falar com uma coligação entregar ser candidatura fora de prazo, e tem uma coisa muito importante ali, que é o princípio de direito público. Nem se você é jurista, você conhece esse princípio. Direito público, o cada papel tem que ler cá falar. Ou não olhar no artigo 4 do Código de Procedimento Administrativo e 8 da Constituição da República. Tribunal. E fixar ditado e falar prazo de entregar candidaturas e até dia 25 de setembro. Se ele entende que tem outro prazo de coligações ou partidos coligados e tem para entregar candidaturas fora daquele prazo que é para o dia 25 e tem culpa de evitar. E cada vez ele vai representando nessa cabeça como não, fim de entrega candidaturas de coligação e vir acabar. Só nessa cabeça, ele só conseguiu. Que ela tem mesmo expressamente de evitar como partido que não vai assumir a coligação até ter prazo tal, ou dia 18 ou dia 15, para entregar ser filha de coligação. Mas está fazendo. Está fazendo. Nós tudo não está marcado até prazo dia 25. Aquilo é que espírito de norma, ou aquilo é que espírito de norma de artigo 131. Para entender dos prazos, prazo de entrega ou apresentação de candidaturas e tem prazo de apreciação, exatamente que irá começar depois do fim do prazo de entrega das candidaturas. Onde está a dúvida? Onde está a dúvida? Sim. Então, o microfone. Pode dar, mas sempre pode fazer.